tarde, bem-vindas a mais um cafezinho espiritual. Eu espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos esta semana estudando a revistinha Mulher Cristã, que fala sobre tornar o nosso lar um ponto de apoio, um lugar agradável, um lugar que agrada tanto você, seu marido, seus filhos, mas que também agrada a Deus, né? E nós já vimos muitas coisas. Essa revistinha, fala sério, né? É um chacoalhão atrás do outro. Então, além de tornar o nosso lar um ponto de apoio para os nossos filhos, um pedacinho do céu para o nosso marido, essa revista também está tratando do relacionamento do pai e filho, da mãe e filha, está tratando da organização, sobre partilhar os deveres familiares e dessa forma, além de executar todas as tarefas que são necessárias, a gente também pode dividir a carga sem perder a alegria do compartilhamento. Nós também vimos que cada fase de idade tem, né, suas prioridades. Pega seu cafezinho pra gente continuar. Vou de chai. E ontem a gente estava falando, né, de como apoiar os nossos filhos quando eles são pequenos e também de como apoiar os nossos filhos quando eles são adolescentes. E a gente parou exatamente nesse estudo, né, dos adolescentes. E nós vimos, né, que no apoio a eles, quando eles ficam magoados com alguém, é importante que a mãe desperte atenção para o lado bom da pessoa, né, para ele ver as coisas boas, não só a dor que ele está sentindo. E se investigarmos os nossos filhos e vermos que eles têm sentimentos que precisam ser tratados, reformulados, repensados, sentidos de outra forma, ao identificar isso, nós não devemos nunca instigar a ira, porque nós sabemos que isso não provém de Deus, não é fruto do Espírito Santo. Mas qual que é o fruto mesmo do Espírito? Com seus gomos, como eu costumo chamar, temperança, amabilidade. Ser perdoador é uma característica do DNA cristão, não ressentido, vingativo, né? E nós devemos passar isso adiante para os nossos filhos. A responsabilidade da mãe é estar sempre mostrando a bondade, a disciplina, a firmeza, o amor e principalmente quem, gente? Nosso Mestre Jesus, os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus Cristo. E aí, a gente continuando aqui o estudo, ela dá algumas dicas de melhorar essas coisas quanto ao adolescente. E aí, o número acho que nós mães devemos, estar sempre prontas para ouvir em qualquer ocasião. Muitas mães reclamam, meus filhos não conversam comigo, mas você não para ouvi-los de verdade, você não olha nos olhos deles, você não se importa realmente com as dores. Mas é claro que eu me importo com o que você está falando, Daisy. Se importa? Quando seu filho fala para você que na escola se veste assim assado, que a tendência é assim assado, e que ele é tido como diferente, você é do tipo que fala, mas isso não importa, você não é qualquer um. Ou você realmente conversa, você olha e fala, o padrão do mundo é esse, isso você não pode, isso aqui, tudo bem. Não vai ir contra as normas do nosso Senhor. Olha, põe essa roupa, vamos ver no espelho como é que fica. Você não precisa se amoldar ao padrão do mundo em tudo, mas você também não precisa se excluir totalmente. Tem coisas que dá pra gente interagir. Você é uma pessoa que realmente se importa ou você vai no automático? Tabelinha de sim e não. Sim, não. Gente, não é assim. São pessoas, são nossos filhos e são super importantes pra nós. São mais importantes até do que as outras pessoas na nossa vida, porque é nossa família, né? Então você tem que olhar, tem que parar, tem que ouvir de verdade. 2, ficar sempre feliz com a felicidade deles, fazendo que compartilhem conosco seus melhores momentos, lembrando sempre de agradecerem a Deus pelas bênçãos alcançadas. Mérito deles, você bate palma e mostra o quanto que Deus participou nisso, o quanto que Deus sempre esteve envolvido, o quanto que Deus os abençoa e se importa com eles. 3, mostre solidariedade com as mágoas, com os erros. Fale que os erros são normais nessa idade, pois eles têm de ter
uma liberdade de escolha, uma certa liberdade às vezes. E que acontece o que acontece quando eles escolhem errado, porque assim eles vão aprender a pensar, não vão ser robôs, sim, não, sim, não, sim, não, sim, senhora, não, senhora, não. Eles têm que aprender a ter escolha, porque eles não vão estar debaixo da sua asa sempre, mamãe. Então ensina eles a raciocinar, a pensar. Eu tava falando isso com a Sarinha esses dias, quanto à necessidade, se é necessário, algumas coisas com o psicólogo, se isso resolve, o que eu acho disso. Eu acho que alguns assuntos, apesar de eu querer tratar todos, né, e participar de tudo, alguns assuntos são necessários a alguns especialistas da área. Com certeza, por exemplo, eu não posso ficar falando anemia é melhor assim, é melhor assado, só com o meu conhecimento. Se estiver correndo um risco de saúde, é melhor levar no médico. Então, existem especialistas necessários, mas o importante é que a mãe esteja envolvida em tudo, participando de tudo, criando e educando, e até se for necessário levar um especialista a algo, a mãe sempre junto, sempre dando aquele apoio, os pais efetivamente mostrando que se importa e não colocando de lado, o outro resolve para mim. Não, não assim, né? Temos o dever de mostrar-lhes apenas o caminho certo, mas quem escolhe são eles. Para não nos tornarmos assim as famosas supermães, as quais fazem tudo pelos filhos, estragando assim o futuro deles, pois não saberão se defender, não saberão escolher, não saberão ter opinião própria. É aqueles homens que ficam na casa da mamãe até os 55 anos e acham que tá fazendo bonito. Para o filho cristão, o viver é outro. Há as bênçãos, mas há também as quedas, levantando a cabeça, terá que dar graças a Deus, se arrepender pelos erros e também confiar que o Senhor os perdoa e vai ajudá-los. 4. Ser fiel a este Senhor Deus é o mais necessário de todos os ensinamentos, pois se você basear seu lar nos preceitos do Senhor, sem dúvida nenhuma, ante uma dificuldade, eles saberão o que fazer. Sua vida já está firmada na educação recebida dos pais. Os versículos de Provérbios 22:6, onde lemos: Ensina a criança no caminho onde deve andar, quando for velha não se desviará dele, me convence a conscientizar que é nesse caminho santo que devemos conduzi-los. Exatamente, também penso assim, a disciplina espiritual é básica na vida dos nossos filhos. É a base na vida dos nossos filhos, com certeza. Quando mencionei o fato deles terem livre escolhas, não quer dizer deixar que se afunde no abismo sem fim, mas sim e não fazer nada. Não é isso, mas sim nossos filhos precisam cultivar o costume e o hábito de um comportamento desejável e agradável a Deus e eliminar das suas vidas o proceder indesejável aos olhos de Deus. É por isso que os pais têm de ser espelho onde os filhos possam olhar e ver refletida neles a beleza de Cristo e que a beleza aumente e cresça cada vez mais. Não acho bíblico que professores, psicólogos ou outros possam vir a dar o apoio que seu filho precisa na adolescência, que é o seu papel. Não entregue essa responsabilidade a terceiros. Deus deu a você essa tarefa. Acabei de falar isso, né? É um apoio a mais, não é o apoio principal. A função de criar filhos, esses presentes maravilhosos que Deus nos deu, é sua do seu cônjuge, é dos pais. O a mais pode ser bem-vindo, mas não é o principal, não é a função do psicólogo, do professor da EBD. Isso é um plus a mais que o Senhor nos proporciona, mas a função é sua. E não veja como algo pesado, porque eles são presentes na nossa vida. É uma honra cuidar, ter família, ter filhos. É maravilhoso, é um presentão de Deus. A família é um projeto de Deus. Leia em 2 Timóteo 3,16 sobre a obrigação de ensinar, corrigir, instruir na justiça, que é a vontade de Deus, nós sabemos, os seus filhos. Para que por meio desse trabalho tão gratificante, Deus seja glorificado. Apoie os seus filhos para resistirem às tentações, ajudando-os a decorar versículos, colocando no armário dos seus quartos. Lembre-se sempre deles nas suas orações. Pendure quadrinhos pela casa. Fiz isso por muito tempo quando meus filhos eram pequenos. Leia histórias bíblicas, eu acrescento. Incentive a irem na EBD,
nos encontros de jovens, a trazer os jovens filhos dos irmãos para casa, cristãos, a andar com os cristãos, né? A se proteger. Mostre a eles as consequências do mal. Faça com que desenvolvam dentro deles o amor e que ele se destaque sempre em seu caráter e toda a sua beleza. Apoie seu filho orando por ele, com respeito à sua saúde física, espiritual, mental, ao seu comportamento, sua obediência aos pais e a Deus. Peça também por seu futuro cônjuge e pelo seu lar. Mas também não esqueça de agradecer por ter filhos fiéis, obedientes, amorosos, enfim, tudo que é bom e agradável a Deus. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. E Deus me deu tudo o que eu pedi. Ele cuidou de mim e da minha família. Glória a Deus, e é isso mesmo. É sempre vou bater na mesma tecla. Deus em primeiro lugar. Ah, mas Deus até para limpar a casa? Sim, coloca um louvor, agradece a Deus de manhã por ter uma casa. Já pensou nisso? Se pagasse aluguel. Quem paga aluguel, gente, é um dinheiro que vai e não volta. Eu realmente penso assim, que pagar aluguel, meu Deus do céu. Ai, que dor no coração. Você tem celular? Agradeça a Deus. Ai, Deise, mas eu não tenho meu lar, eu pago aluguel. Então não agradece, agradece porque tá conseguindo pagar aluguel. Tem um teto, tem uma família, porque lar não é só parede, né? As pessoas, a estrutura. E que a gente consiga ser grata em tudo, seja no aluguel ou na casa própria, mas por ter a família, por estar sempre unido, e vamos cuidar desse tesouro. Ora comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelos nossos filhos, muito obrigado pelo nosso lar, muito obrigado, Senhor, pelo nosso marido, pelo nosso matrimônio, muito obrigado pelo relacionamento na igreja, por termos irmãos na fé. Muito obrigado pelos seus cuidados, por nos abrir os olhos tantas e tantas vezes através da sua palavra. Obrigado por esse estudo, Senhor, que veio muito a calhar, Senhor, nessa semana. Que nós possamos estar com os olhos abertos para o tanto que nós influenciamos os nossos filhos e que sejamos boas influenciadoras, ó Pai, levando eles para mais próximos de Ti. Nos usa, Senhor, e nos ajuda, através do Seu Espírito Santo, a lembrar tudo isso que nós estudamos para colocarmos em prática, nos faz fazedoras, ó Pai, da sua vontade. Em nome santo de Jesus, o nosso amado Senhor, nós oramos a Ti agradecidas nessa manhã. Amém. Um beijo, gente. Até o cafezinho de amanhã. Tchau, tchau.